estamos iniciando aqui o nosso módulo, né, da aula de secretariado, nosso curso que vai preparar você aí profissionalmente para o futuro. Eu sou a professora Idalene Pinheiro e vou trabalhar com vocês a redação oficial e empresarial. É aqui que vocês vão aprender, aprofundar o seu conhecimento sobre a língua portuguesa escrita no ambiente profissional. Tudo que você precisa conhecer sobre a redação dentro de um curso corporativo ou mesmo no curso do seu trabalho, de modo geral, no seu campo profissional, lá onde você vai atuar e, com certeza, fazer o melhor que você vai saber fazer. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês um panorama geral sobre redação empresarial. A gente vai ver também toda a nossa grade de conteúdo, aquilo que vai ser estudado durante esse curso. Aproveite, por favor, participem. Atenção, vocês aí dos polos, quero todo mundo participando, porque hoje, na nossa aula inaugural, é a hora da gente se conhecer. Então, o feedback é importante. Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro momento, primeiro contato com a redação empresarial, ou como a gente chama também, a redação oficial. Nosso objeto de conhecimento, vou apresentar para vocês hoje o nosso componente curricular e vamos fazer um panorama geral sobre o que é redação empresarial, professora. O que é que a gente vai aprender nessa aula? Então, vem comigo que tem muita coisa para a gente ver. Primeiro, eu quero apresentar para vocês o que é o nosso componente curricular. O que esperar da redação empresarial, da redação oficial, de que modo vai ajudá-los, né, em sua carreira profissional. Primeiro, eu digo o seguinte, a comunicação escrita, acentue bem isso aqui para você, olha, a comunicação escrita é uma ferramenta poderosa no mundo corporativo. Estão vendo aqui, ó? Ferramenta poderosa no mundo corporativo, que é o mundo em que você vai trabalhar, que é o seu ambiente profissional. Portanto, a quem pretende ingressar nesse mercado, você que deseja ser um excelente profissional, é preciso conhecer. O que eu preciso, então, professora, sobre a redação empresarial? Eu preciso conhecer, eu preciso dominar. Conhecer é uma coisa, dominar é outra. Às vezes você conhece, mas não tem o domínio, que é a habilidade, certo? O importante é você casar as duas formas, conhecer e ter habilidade com as técnicas de redigir. Técnicas de redigir quer dizer técnicas para escrever os textos empresariais e os textos oficiais atualizados. Atualizados por quê? Porque eles são constantes, né? Porque assim como a língua, que é dinâmica, a forma de escrever também é dinâmica. E nós precisamos entender, nós precisamos estar atualizados com essa redação escrita. Geralmente aparecem aí mudanças gramaticais e não somente as mudanças da gramática. Nós temos mudanças também no vocabulário da língua portuguesa, no famoso VOLPE, e também temos mudança lá no Manual da Presidência da República, que é praticamente o manual que faz a organização, né, isso da linguagem que a gente deve proceder no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Fora isso, ainda tem as regras, né, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, da ABNT, que também sofre constantemente aí por mudanças, né, sofre mudanças. E nós temos que ficar sempre atualizados, de modo a não elaborar textos com algum conteúdo ou com alguma estrutura que esteja em desuso. Mostrar que você está sempre a par das novidades, daquilo que acontece no campo da atuação da língua escrita. Tem mais. A redação empresarial e oficial, que é essa que nós estamos trabalhando aqui nas tardes da segunda-feira, tem como fins efetivos, né, habilitar você, estudante do nosso curso, a escrever textos com qualidade. Olha, eu vou enfatizar isso aqui. Escrever textos com qualidade não é para qualquer um. É só para quem faz o curso aqui pelo canal Educação. E eu tenho certeza que ao término dessa nossa segunda parte, né, você vai sair daqui habilitado a fazer isso. Veja só
a ideia de como já está escrita essa palavra. Olha só, o pré-requisito já é uma atualidade, né? Vocês observem que a própria palavra pré-requisito, que eu coloco aqui para vocês, já está escrito da forma atual. Ou seja, em constante mudança da língua portuguesa, e nós temos que estar aptos a isso. Palavra bem-vindo, é com hífen ou é sem hífen? São as dúvidas que ficam quando estamos escrevendo textos oficiais. Pré-requisito, olha como está sendo escrito agora, né? Antes você escrevia pré, hífen, requisito, e agora pré-requisito com 2 R's. Outra mudança que aconteceu do uso do hífen, da hifenização, que vem agora, que passou a acontecer a partir de 2009, com a mudança, né, das regras de alguns aspectos ortográficos da língua portuguesa, mas a questão do uso do hífen, ainda em construção, é recente. Então, algumas formas talvez a gente ainda não conheça, mas vamos nos aprofundar a conhecer. Ou seja, escrever texto com qualidade é um pré-requisito a quem deseja conquistar e manter. Não adianta só conquistar, você pode conquistar e depois perder. É necessário conquistar e manter uma boa colocação no mercado de trabalho, que eu tenho certeza que é essa a sua finalidade. Do que adianta conquistar e não manter? Do que adianta manter e não ter essa qualidade profissional? Então, tudo isso é necessário. Como é que vai acontecer isso? Quando você escreve bem, se você escreve textos com qualidades, qual é a tendência? A tendência é você encantar. Olha que palavra mágica. Olha que lindo, né? Encantar clientes, colegas da empresa e até mesmo a sua própria direção da empresa, né? As pessoas para quem você trabalha, direta ou indiretamente. Os profissionais do secretariado, no caso, você que vai trabalhar com bastante formas, módulos textuais, os profissionais devem saber se comunicar bem. Já dizia o velho guerreiro, ele dizia que quem não se comunica, se trumbica. E a gente sabe que a gente ali exercendo, né, o nosso ofício de secretariado, você sabe que a gente se comunica tanto oralmente, como a gente se comunica por escrito. Somos responsáveis em enviar textos internamente e externamente. E então fica muita responsabilidade para nós elaborar esse tipo de texto. E não dá de ficar consultando os colegas o tempo todo. Então, é preciso ter o quê? Bastante segurança e conhecimento daquilo que você faz. Boa noite, Maria Sônia, ou boa noite não, boa tarde, né? Maria Sônia Rodrigues está nos acompanhando, tá bom? Todos os nossos polos que também estão aí online com a gente, Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí, Francisco Aires, Ribeira do Piauí, sejam todos bem-vindos. Simões também está online, né? Santa Rosa do Piauí também está online. Mensagem final aqui para vocês de Santa Rosa do Piauí, que já diz assim, começou a aula? Começou, já estamos aqui atuando. Amores, olha isso aqui. Comunicar-se bem é essencial para uma carreira bem-sucedida. Comunicar-se bem, seja falando, seja escrevendo, seja por telefone, seja por mensagem de WhatsApp, seja por e-mail, seja qualquer forma de comunicação que você tiver de estabelecer, você precisa ter um bom domínio da língua portuguesa. Então, é para isso que nós estamos aqui, para sistematizar o uso da língua adequado ao seu ambiente de trabalho. Porque a língua, queridos, não existe o certo, não existe o errado. Existe a situação comunicativa, existe o contexto em que você está inserido e que tipo de linguagem você vai adequar àquele contexto. Vocês vão sair daqui formados em secretariado e podem trabalhar em várias organizações diferentes. Cada organização para a qual vai trabalhar pode exigir um tipo de comunicação diferente. Por isso que você tem que estar habilitado em todos esses aspectos. E a gente vai conhecer o máximo que pudermos aqui dentro do nosso curso. Combinado? Para frente. Tem mais informações para vocês. Aí eu pergunto,
Ao final do curso de redação empresarial e comercial, o aluno tem que estar habilitado a quê mesmo, né? Então, eu vi todo o módulo do curso de redação empresarial, comercial, oficial. O que é que eu preciso saber? Eu tenho que estar habilitado mesmo a quê? Habilitado a redigir, habilitado a escrever todas as modalidades de redação mais necessária à sua área de atuação. Repito, você tem que estar habilitado a escrever todas as modalidades de redação, as mais necessárias à sua área de atuação. É aí que entra o nosso conhecimento e principalmente o nosso domínio, né, Cleonice? A Cleonice é professora mediadora de Simões e diz que não está projetando o curso no IPTV. Vamos já resolver o problema, viu, Cleonice? Não se preocupe aqui que todos vão acompanhar a gente. Quais são os textos que mais aparecem na nossa área de secretariado? Você trabalhar como secretário executivo de uma corporação. Quais seriam os textos mais viáveis a parar em sua mão e você dar conta do recado? Eu fiz aqui uma listagem de alguns deles, tá? Não são somente esses tipos de texto. Podemos escrever cartas, e-mails, memorandos. Esses aí vêm em primeira linha, né? Circulares, que são os ofícios. Circulares são documentos que circulam principalmente no âmbito interno da empresa. Também somos responsáveis em elaborar relatórios. Vocês sabem fazer relatórios? Então, se eu pedisse um relatório sobre a primeira aula de redação, como sairia o relatório? Também podemos ficar encarregados em redigir contratos, redigir orçamentos, né? Depende da função que você vai exercer, depende do núcleo, do órgão da empresa, do setor da empresa onde você vai trabalhar. Se você trabalha com vendas, você pode ficar responsável em elaborar catálogos de venda. Você pode até mesmo ficar encarregado, se você for trabalhar na área do marketing, não é isso? Em fazer texto de propaganda, publicidade, a famosa mala direta, aquela que você envia, né, o documento para muitas pessoas ao mesmo tempo. Manuais, se você trabalhar numa área técnica, pode ser que haja necessidade de você saber fazer um manual, né, umas regras, e assim, ninguém vai chegar no seu ouvido e ditar o que você vai fazer. Essa é a sua função e você deve exercê-la com maestria, certo? Textos para sites. Vai que a empresa que você trabalha também tem o próprio site. E você vai ficar encarregado de trabalhar com o site, atualizar o site, colocar as informações da empresa no site. Então, você também tem que saber lidar com essa ferramenta de texto digital. Blogs, certo? Muitas empresas, muitas corporações também trabalham com blogs e com microblogs. Nós também temos que ter habilidade para trabalhar nesse ambiente de trabalho, sem falar em palestras. Aí, professora, eu como secretária posso dar palestras? De repente, você nem precisa dar a palestra, mas você pode ser o responsável em escrever, em preparar, em produzir um roteiro da palestra, né, fazer o roteiro daquele evento que vai ter a palestra, ou mesmo escrever uma palestra, escrever um texto aí, o qual o seu vamos chamá-lo de, eu não gosto da palavra chefe, eu prefiro dizer que é uma pessoa que dirige, né, que o seu diretor precise que você escreva algo nesse sentido. Então, o importante é que são ofícios que estão relacionados à nossa área de atuação, a área ao qual vocês querem trabalhar, e que se você está se desenvolvendo para esse mercado de trabalho, esteja preparado. E você, aqui, é o momento da gente tirar essas dúvidas e conhecer ao longo do curso, né? Vamos ter contato com todos esses tipos de texto, tá bom? Sigamos. Observe nessas imagens. Eu quero que vocês agora observem a imagem. Cleonice, peça aí aos alunos que observem a imagem que eu coloquei. São 4 imagens que mostram a evolução de aparelhos usados no sistema da comunicação. Quando o homem começou a se comunicar com o outro, ele fazia isso registrando na pedra, não é isso?
registrando em pedra, que ainda hoje a gente tem as pinturas rupestres, certo? E como dizia lá na tábua de Moisés, né? Era escrito a pedra. Quem vai trabalhar como secretariado na área do direito, por exemplo, vai conhecer algumas expressões que são usadas dentro do termo jurídico, como leis pétreas, né? Ah, aqui é uma lei pétrea. O que é uma lei pétrea na Constituição, por exemplo? É uma lei que, como a gente diz, o que está na pedra não pode ser apagado. Você não pode editar o que está na pedra. Você não pode apagar, você não pode modificar. Então, o sentido da lei pétrea é aquela lei imutável da Constituição, que para poder sofrer alteração tem que ser convocada praticamente uma outra Constituição. Então, é só uma simbologia para mostrar como é que começou o processo de comunicação escrita entre a humanidade, né? Entre os homens. Mas aí o sistema evoluiu, aí nós tivemos a invenção da Gutenberg, né? Gutenberg criou aí a imprensa e esse aparelho logo foi desenvolvido para acompanhar essa mudança. Ora, para qualquer pessoa que tenha mais de 30 anos de idade, eu tenho certeza que já se deparou com uma máquina de escrever. Não é esse o nome que a gente dá? Máquina de escrever ou máquina de datilografia. Olha o nome, datilografia. E ai da pessoa que fosse fazer um curso para secretariado se não soubesse dominar uma máquina de escrever, que não tivesse habilidade de lidar com a máquina de escrever. Tinha um curso de datilografia na época. Quem se lembra aí, professores? Vocês que têm assim, um pouquinho mais da idade que o aluno, devem lembrar que havia o curso de datilografia, não é isso? E nós tínhamos que ter a habilidade de digitar, vou usar o termo digitar, tá bom? De digitar ali nas teclas, até sem olhar para a tecla. Tinha só que ficar de olho no texto, que o chefe entregava ali para a gente, e colocá-lo ali no papel, né? Na letra de imprensa, como é chamada essa máquina, que era para reproduzir a letra de imprensa. Então, para poder reproduzir o texto que estava geralmente escrito em caligrafia, era passado para a letra de imprensa. E a habilidade tinha que ser um texto que iria sair sem erro, porque você não podia ficar, nessa época aí a máquina não tinha a opção corrigir. Hoje você deleta, né? E faz tudo como deve ser. Pode editar várias vezes. E aqui não, para você editar, você tirava a folha, jogava fora, botava outra folha. E tinha que ter toda uma técnica para dominar a datilografia. Da datilografia, a gente avançou muito quando chegaram os PCs, né? Os PCs, para quem não sabe, PC é Personal Computer, computador pessoal. Porque antes da Microsoft, né, trazer o computador pessoal até a gente, computador era uma coisa para laboratórios, era coisa para as empresas, né? Não ficava na mão da gente, não era aquela coisa pessoal. Então, quando nós chegamos na era do computador, quem não teve de fazer um curso de informática? Quem não teve de aprender até a ligar um computador? Não sabia nem onde era o botão de ligar. E o medo que a gente tinha de quebrar, de ferir. Eu fiz curso de informática, eu tive que aprender a fazer curso de Windows, né? Aprender aquelas ferramentas do Office, aprender a fazer, a escrever no Word, a fazer as apresentações no PowerPoint, a usar o Excel, né? Para fazer as tabelas e tal. O Excel ainda hoje, para mim, é uma grande dificuldade. Mas para você que vai fazer secretariado, você tem que dominar essa técnica também, tá bom? Hoje a gente deu uma atualizada, a gente saiu desse PC antigo para as versões mais modernas de máquinas, né, de tecnologia aí, como os notebooks, certo? Os tablets e até mesmo os nossos smartphones tornaram-se ferramentas de trabalho. Muita coisa a gente faz aí usando somente os smartphones. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração? Eu quero mostrar para vocês que assim como os equipamentos evoluem com o tempo, a comunicação, o nosso sistema de comunicação e a própria linguagem, a própria redação também passam por modificações.
Por isso que quando você faz um curso, né, você fez professor, eu fiz esse curso já faz uns 10 anos, precisa atualizar, precisa renovar, voltar para a sala de aula, não é verdade, Gabriel? Boa tarde, meu querido. Então, a gente precisa, assim, estar sempre acompanhando essas mudanças que acontecem também, não só nos instrumentos que a gente usa no trabalho, mas também na comunicação, na linguagem, principalmente na redação, tá? Então, aqui hoje, o nosso curso é de redação atualizado, redação ultramoderna. Vamos aprender coisas aqui que estão acontecendo hoje. O que é preciso aprender sobre comunicação oficial? Beleza, professora. Eu já sei que estou trabalhando com a redação oficial e eu quero saber o que é que eu devo aprender de comunicação oficial para desenvolver bem o meu papel de secretário executivo. Uau, é esse mesmo o seu sonho? Então, você já pode printar essa tela. Então, você pode depois ir no AVA, né, do canal Educação, baixar esse slide e imprimir essa página. E entender essas pautas aqui como se fosse o seu roteiro de trabalho, aquilo que eu vou aperfeiçoar, não só nessa aula, porque a gente não aprende só na aula, amores. Não esqueçam, a aula é uma oportunidade de você entrar em contato com a teoria. O aprofundamento, o interesse, a busca, o aprofundamento sobre cada um desses itens vai depender de você. Vai depender da sua vontade de ser aquele mega profissional que toda empresa está correndo atrás. O que muitos empresários, né, dizem é que existem vagas. O que não existe são pessoas habilitadas para ocupá-las. Então, o que a gente quer é habilitar vocês a ocupar essas vagas que estão lá lhe esperando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou enumerar aqui quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para que eu seja que ser bom não é o suficiente. Eu tenho que ser o melhor secretário executivo que vai aparecer naquela concorrência. Primeiro, se eu vou trabalhar com redação, se é um ofício que exige de mim conhecimento de escrita de texto, eu tenho que saber iniciar, desenvolver e concluir o texto. Eu tenho que saber estruturar o texto. Tenho que saber introdução, desenvolvimento, conclusão e outros procedimentos que você vai ver aqui ao longo dessa demonstração. E dessa forma de estruturar, iniciar, desenvolver, concluir, fazer a apresentação das minhas ideias, colocar no papel aquilo que eu estou desejando passar, aquilo que eu desejo comunicar. A minha segunda tarefa, como um excelente profissional de secretaria, eu tenho que vencer a dificuldade de transportar minhas ideias para o papel. Eu vou dar como exemplo aqui para vocês um episódio de um romance que eu li, né, que vocês também têm a oportunidade de ler, chamado São Bernardo, de Graciliano Ramos. Nessa obra, o personagem central se chama Paulo Honório e a finalidade dele é escrever a sua história. Ele nada mais quer do que colocar no papel a sua história. Ele já se encontra nos seus 50 anos de idade, acha que já está no final da vida e quer deixar a história de vida dele, tudo que ele conquistou, como desde o seu início como cortador de cana, a chegar a ser um dos maiores fazendeiros produtores de algodão do estado do Nordeste, né, da região do Nordeste. Então, ele queria deixar esse aprendizado para os seus futuros, né, para as pessoas aí, as próximas gerações. Então, ele se senta na mesa, pega na folha de papel e você consegue ler, através do romance, tudo que ele pensa, está tudo organizado na cabecinha dele. Mas ele não consegue escrever, ele não consegue colocar aquilo no papel. E eu pergunto a você já passou por essa experiência? Maria Sônia, vocês já passaram por essa experiência de querer escrever algo, está tudo na cabeça, tudo para ser realizado, mas não consegue transpor a ideia para o papel?
Pois é. Então, uma das habilidades que nós temos que ter também, como secretário executivo, é essa emergência de jogar no papel tudo que está estruturado na sua mente. Saber se comunicar pela escrita. Terceiro ponto, concentrar-se no assunto, ter foco. A pessoa sem foco, ela dificilmente consegue produzir um bom texto. Ela pode até fugir do assunto, né? Fugir do assunto, tangenciar o assunto. Por isso, é preciso ter foco, concentração naquilo que você vai de fato dizer, de maneira a não ficar muito redundante ou muito prolixo o seu texto. Ó, a palavra que a professora usou, prolixo. Aquele que fala demais, escreve demais, mas fala de menos. Ou seja, escreve muitas palavras, mas a mensagem que tem que ser passada fica aí perdida em meio de tantas palavras desnecessárias. É preciso concentrar-se no assunto, explicar com exatidão, ser conciso, não é isso? Fala usando a gíria da atualidade, ser cirúrgico naquilo que está dizendo, naquilo que quer expor. Escrever parágrafos convincentes. Parágrafos convincentes são parágrafos que vão realmente cumprir o seu papel de comunicar exatamente aquilo que lhe foi repassado. Eu já vi avisos e comunicados em algumas situações de empresas, de escolas, que talvez a pessoa disse uma coisa e quem escreveu outra. Eu me lembro de uma situação, vou dizer para vocês. Eu me lembro da situação que eu cheguei a uma escola e tinha um aviso afixado no quadro da sala dos professores. Aí citava assim, os alunos, eu vou dizer aqui só exemplos, não são esses nomes, só exemplo. Os alunos Maria, Tereza e João, vírgula, aí botaram assim, trambos, olha a palavra, trambos estão suspensos. Aí eu fiquei, trambos, meu Deus, o que quer dizer trambos? É uma palavra inventada, neologismo, né, gente? Não existe a palavra trambos, existe ambos, quando se referem a duas pessoas. Como eram três, a pessoa que escreveu aquele aviso colocou a palavra trambos. Trambos estão suspensos. De onde a pessoa tirou, sabe Deus, né? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Quem trabalha com secretaria tem que realmente saber escrever corretamente, de modo a convencer as pessoas do bom profissional que você é. Quarto passo para o bom secretário, apresentar o conteúdo de modo a despertar curiosidade e interesse sobre o assunto que você está dissertando, sobre o assunto do qual você está escrevendo, certo? Ou seja, quando você faz um texto bem apresentável, um texto escrito na fonte certa, no tamanho da fonte certa, na cor adequada, sem letras garrafais, observando os parágrafos, observando as margens, tendo cuidado com as margens, obedecendo as regras da ABNT, claro que o seu texto vai ser levado a sério. Claro que as pessoas vão entender imediatamente que ele é um comunicado oficial. Se você falha em um desses aspectos, talvez o documento não passe a seriedade que deveria passar. Porque uma das exigências, né, para esse tipo de texto é exatamente o cuidado, a apuração com a língua e com a estrutura do texto que você esteja escrevendo. E quando eu falo de estrutura, não é apenas a organização do parágrafo, mas também a organização técnica, o olhar técnico que você deve ter para o tipo de fonte, para o tamanho da fonte, para as margens de parágrafos, para o espaçamento entre linhas, tudo isso não acontece automaticamente. O computador faz uma boa parte, mas a outra cabe a você fazer esse tipo de configuração. Tem mais. Quinta dica, conectar os parágrafos e colocar ordem neles. Isso eu vou chamar de raciocínio lógico. Todo texto tem um segmento lógico.
Se você não acompanha esse segmento lógico, se você não consegue associar um parágrafo a outro, introduzido por conectivos que são significativos, dessa forma, além de tudo, nesse ínterim, não é isso? São conectivos que associam os parágrafos, dando continuidade e progressão textual. Se você não faz uso desse tipo de recurso, você vai deixar o texto muito solto. E um texto solto, ele vai se perder nessa questão que a gente chama de progressão textual. Então, muito cuidado na hora de conectar os parágrafos. A sexta dica para um bom secretário executivo é escrever com as qualidades de um ótimo ou de um excelente texto. Como é que a gente faz, professora? Eu sou muito desconfiada com os textos que eu escrevo. Sempre que eu termino de escrever um texto, eu escrevo muitos textos aqui para a Secretaria de Educação, né, do Estado do Piauí, textos que vão chegar a todas as escolas, que vão chegar aos diretores, aos coordenadores, até mesmo aos próprios gerentes regionais. Então, tenho que ter cuidado com o meu texto, não é porque eu sou a professora de português que eu vou dizer, não vou cometer erros. Não. Eu termino de escrever o texto, passo para um colega fazer uma olhada, uma segunda verificação. Colega também da área de língua portuguesa, que é o mais ideal, certo? Porque ao meu olho, ou ao meu olhar que estou escrevendo, alguns vícios que eu deixei passar, eu não vou observar. E se eu coloco na supervisão de outra pessoa, quando ele entra em contato com o texto, ele vai ver os vícios que eu deixei e vai corrigi-los. Aí depois eu passo, né, eu faço a adaptação, eu faço a edição do texto e aí sim eu tenho segurança de mandar para frente. Sétima dica que a gente vai dar aqui para vocês sobre esse seu papel de secretário executivo: eliminar os erros da redação. Sempre que você for terminar um texto, leia de novo. Observe o vocabulário que você escolheu, porque alguns termos podem ser inapropriados. Você pode estar utilizando, como por exemplo, uma pessoa passou um e-mail para mim, me tratando o tempo todo com pronomes masculinos. Não é isso? O tempo todo se referindo a mim em pronomes masculinos, desde o tratamento o senhor, certo? Então, para evitar esse tipo de derrapagem, porque já desacreditei no texto. Se a pessoa enviou o e-mail para mim, não teve o cuidado de associar o meu perfil de Udalene Pinheiro a um perfil feminino e me tratar pelo pronome feminino adequadamente, então a pessoa passou uma mala direta, deve ter passado aquele texto para várias pessoas, logo eu já desconfiei que aquilo não era confiável, essa fonte não é confiável. Por isso que é importante escrever bem, para seu texto ter credibilidade. Vícios de linguagem também devem ser evitados. Um dos vícios de linguagem que mais acontece, eu já dei um exemplo dele de vocês aqui para vocês, que foi o neologismo, né? A invenção da palavra trâmbulos, que não existe. Existem também outros vícios, como usar palavras estrangeiras, como se não houvesse outra opção em português. Se você está diante de um texto oficial, use a língua portuguesa, tá bom? Se você tem que escrever números, olha só que observação, números de unidades de 1 a 11, por exemplo, opte em escrever a palavra e não o número. Opte pelo numeral. Numeral é uma classe de palavra, número é outra. Em vez de você colocar no seu texto 3 funcionários estarão à sua disposição e usar o número 3, use a palavra 3. Isso aí é um vício de linguagem que você deve corrigir, dentre outros. E sem falar da própria redundância. Quantas vezes escrevemos palavras desnecessárias, como quando você diz, por exemplo, repetir de novo. Por que você diz repetir de novo? Se repetir já é fazer novamente. Então, ou você coloca escrever de novo, usar de novo, ou use apenas repetir, que já quer dizer fazer novamente, certo? São vícios que a gente vai corrigindo e você só corrige diante do autopoliciamento. Você se autopolicia em não repetir aquelas ações. Torna-se vício de linguagem também alguns usos de pronomes. O uso inadequado de próclise.
de iniciar frases com pronomes oblíquos. Me empresta, me faça um favor. Esses vícios que a gente traz na linguagem oral, a gente costuma colocar no papel. Então, somente esse policiamento é que é capaz de corrigi-lo. Estilo ultrapassado. É aquilo que eu falei para vocês, né? Que a linguagem, ela está sempre em evolução. Então, fazer um estilo ultrapassado é utilizar palavras, expressões escritas que já estejam em desuso. Como eu ressaltei ainda há pouco, o nome pré-requisito. Vai que você coloca lá que está precisando de a empresa está precisando de funcionário, cujos pré-requisitos, e você mete um pré-requisito. Então, você vai estar usando um termo que já está em desuso, porque houve uma ressignificação dessa escrita e hoje ela é escrita assim: pré-requisito, numa palavra só. Então, isso é que você chama de estilo ultrapassado. Outro item que você não pode deixar de ter para exercer o seu papel de secretário executivo: analisar textos ruins e verificar as falhas não percebidas, aquela releitura. Terminou o texto? Releia. Releia para saber qual será o seu próximo passo. Corrigir, não é isso? Tirar as falhas, ou seja, fazer um crivo. Todo mundo que escreve tem que rever o que escreveu, tem que ser autocrítico, tem que saber em que pontos falhou. Vírgulas, acentuações, translineação, tudo isso são pautas de um bom escritor, tá bom? Nona dica que a gente dá a vocês: dominar as regras da nova ortografia. Desde 2009 que a língua portuguesa sofreu alteração na ortografia, chamado nova ortografia. Não conhece ainda? Compre uma boa gramática de língua portuguesa. Existe até gramática voltada para textos oficiais, tá bom? Nova gramática da língua portuguesa para textos oficiais. Não é um desperdício, é um investimento, que em casa você pode treinar e você pode estudar, porque a gramática é um livro de consulta e não um livro de aprendizado. Eu não estou mandando você decorar a gramática, mas tê-la para si, para poder fazer consulta quando necessário. Adequar a linguagem ao público-alvo. Dependendo do lugar onde você vai trabalhar, cada público é diferente. Se você vai ser secretário, por exemplo, de uma clínica de pet shops, qual é a linguagem que você vai ter para entrar em contato com os clientes, né? Por exemplo, eu deixei meus bichinhos de estimação para tomar um banho numa clínica e quando ficaram prontos, aí a pessoa, que com certeza é essa relação pública que existe dentro da empresa, mandou para mim: olha, seus bebês, dona Idalene, seus bebês já estão prontos. A que horas a senhora gostaria de buscá-los? Olha a redação como foi perfeita. Por que chamou os cachorrinhos de bebês? Porque nós que somos tutores de animais de estimação, a gente não gosta de chamá-lo de animal, de cachorro. A gente gosta de tratar como se fossem filhos, né? Então, eles entendem essa psicologia. O profissional tem que fazer uma linguagem adequada ao ambiente de trabalho. Tem que entender o funcionamento de como funciona não só a empresa, como o próprio psicológico lá dos nossos clientes. Mas isso também você recebe a orientação na hora que vai começar a exercer esse novo cargo, tá bom? Tem mais pré-requisitos? Não. Vamos agora aqui, quero apresentar para vocês algumas outras dicas de como se aprofundar ainda mais nesse conhecimento da sua área, tá bom? Como eu vou me aprofundar, professora? Tem outros cursos de extensão que eu possa fazer? Tem vários, né? Tem vários cursos de extensão que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho enquanto secretários. E aqui a gente dá algumas dicas, olha só. No curso de Redação Empresarial e Comercial, existem técnicas especiais que, mesmo não compondo nosso currículo integralmente, porque tem uns que aparecem, mas não com profundidade, seria interessante se os alunos as conhecessem e pudessem fazê-las em cursos complementares, né?
fazer um curso complementar aí nunca é demais. Quanto melhor você puder dominar essa área na qual você está buscando, melhor será o seu resultado, o seu desempenho. Vamos fazer o seguinte, a gente faz agora uma breve pausa e já eu volto dando essas dicas de como melhorar o seu lado de secretariado, tá bom? Já a gente volta.